Vez por outra a gente encontra pessoas, né, na rua, que nos conhecem, conhecidos, na família ou até no trabalho que nos perguntam. Eu mesmo, por exemplo, vira e mexe alguém está perguntando, né? E cá, é verdade que as Testemunhas de Jeová não celebram o aniversário de nascimento? Por quê? Alguns perguntam isso, né? E aí, geralmente eu costumo dar uma resposta bastante simples para essa pergunta. Porque, basicamente, a resposta mais simples é porque foi determinado pela liderança que não se deve fazer isso. A liderança dessa organização, conhecida como corpo governante, são os líderes. Atualmente são 11 homens que vivem lá nos Estados Unidos como reis, que têm uma autoridade superior até mesmo a do Papa para os membros da organização. Quando os membros do corpo governante dizem pula, os irmãos obrigatoriamente só têm que perguntar de que altura. Essas foram algumas das palavras recitadas por um dos anciãos supervisores, são chamados de superintendentes de circuito. Numa reunião com os anciãos, ele falou exatamente isso. Se o corpo governante mandar pular, nós só temos que perguntar de que altura. Então, a partir do momento em que a liderança, o corpo governante diz não pode, não deve, é errado, é uma coisa relacionada à religião falsa, fazer isso desagrada a Deus, os irmãos não farão. Não irão fazer porque eles são obrigados a depositar sua confiança para a salvação nesses homens. Alguns talvez achem que falar isso é um tanto quanto exagerado. Concordo, parece mesmo exagerado, mas essa é a pura realidade. E eu convido você a entrevistar pessoas desta organização e perguntar para elas. Quer ver um exemplo? Pergunte para os irmãos que são membros ainda ativos, né, da organização, se em alguma época os irmãos, os homens, podiam usar barba. Isso mudou agora em 2023. O corpo governante autorizou os homens a usarem barba, porque até então não era permitido. Homens que usassem barba não poderiam subir no púlpito, não poderiam ser anciãos, não poderiam ser diáconos, servos ministeriais, não poderiam ser pioneiros regulares, ter nenhuma função, nem mesmo passar o microfone volante durante a reunião poderia se usasse barba. Mas em 2023, o corpo governante, então, usando toda a sua autoridade nos céus e na terra, disse que os irmãos podem usar, não tem problema, o corpo governante não vê problema nenhum. A partir de então, virou uma onda, uma moda, né? Os varões estarem todos, a maioria pelo menos, barbudos. Mas aí então você pensa, mas isso aí é só um exemplo. Então, pergunte para os irmãos ativos da organização se as irmãs, antes de 2023, podiam usar calças para assistir às reuniões e também para participar do serviço de pregação, que do ponto de vista deles é a pregação das boas novas do reino, mas na realidade é a mensagem do corpo governante que é levado, né, para as pessoas na rua, de casa em casa. Se as irmãs poderiam em algum momento usar calças até em 2024, se não me engano foi no boletim de número 2, que o corpo governante de 2024 anunciou que ele decidiu que as irmãs podem usar calças. Portanto, o que nós queremos exemplificar com isso? Que qualquer pergunta que você fizer aí, por que os testemunhos de Jeová não fazem isso? Por que os testemunhos de Jeová ensinam isso? Por que os testemunhos de Jeová não acreditam nisso? Resposta básica e simples, porque é assim que o corpo governante determina. A partir do momento que o corpo governante disser, agora é assim, passará a ser assim. A partir do momento que o corpo governante disser, agora nós cremos desta forma, tivemos um ajuste no nosso entendimento, e aí os irmãos passarão a se adaptar a essa nova orientação. E isso fica bem claro nessa revista aqui, a Sentinela, de 15 de novembro de 2013. Da página 16 em diante tem um artigo de estudo. Você vai lá no parágrafo 17, que fala a respeito do tempo do fim, próximo do Armagedon, no período chamado de Grande Tribulação. É dito lá que nessa época receberemos orientações da Organização de Jeová que salvarão nossas vidas. Embora talvez, não importa qual seja a orientação, embora talvez não pareçam fazer sentido do ponto de vista humano ou do ponto de vista estratégico,
né? E nem prática, né, do ponto de vista humano. Todos nós devemos estar prontos para obedecer a quaisquer orientações que recebamos e não aderir, e também nesse mesmo artigo fala para não aderir ao ensino superior. Nesse mesmo parágrafo 17, fala que nós não devemos confiar no ensino superior, não fazer faculdade. A pessoa também não deveria, por exemplo, recorrer às instituições humanas. Em contrapartida, a organização se afilia, né? Por exemplo, se afiliou por cerca de 10 anos, nos anos 90 até o início dos anos 2000, à Organização das Nações Unidas, um organismo político mundial que a própria Torre de Vigia chama de a fera cor de escarlate, que é a imagem da fera do livro de Apocalipse, capítulo 13. Ou seja, um instrumento utilizado por Satanás para dominar o mundo. Ainda assim, a organização Torre de Vigia, na camufla, né, clandestinamente, sem os irmãos saber, se associou de 1991 ou 2 até o ano 2000 ou 2001, por ali. Depois que a boca, né, saiu nas notícias, os irmãos começaram a desconfiar e comentar sobre o assunto, a organização saiu clandestinamente da ONU para dar a impressão de que nunca esteve lá. Tanto é que muitos irmãos não sabem e duvidam quando nós falamos sobre isso. Mas aí eles dizem que nós não devemos confiar em instituições humanas. Quando acontecem catástrofes, interessante, que a liderança da Torre de Vigia manda os irmãos recorrer às ajudas do governo. As ajudas emergenciais do governo. Hospitais, por exemplo, são instituições humanas, não são? Quando acontece algum problema, alguém está com problemas de saúde, precisa fazer uma cirurgia, numa emergência, a quais instituições você vai recorrer? A Sociedade Torre de Vigia? Você está lá no trânsito, aconteceu um acidente grave, né, uma batida no carro, você se machucou, está com uma fratura exposta, ou está sangrando, uma hemorragia, você precisa de atendimento. A quem você vai recorrer? À Sociedade Torre de Vigia ou a instituições humanas? Pensa bem. Então, o corpo governante se coloca numa posição bastante delicada, né? Mas ele não se importa com isso, porque ele não liga. Ele sabe que ele tem o controle sobre os irmãos. Qualquer coisa que eles disserem, os irmãos vão acreditar e vão acatar. Talvez você possa achar que tudo isso aqui é um exagero, mas olha o que diz essa revista aí, a revista A Sentinela, de 1968, numa pergunta dos leitores falando a respeito de transplantes de órgãos. O corpo governante ensinou por 12 anos, de 1968 até o ano 1980, que transplante de órgãos é canibalesco. Uma pessoa que vive ou que prolonga sua vida às custas de um transplante de órgão, do órgão de outra pessoa, está se alimentando da carne de outra pessoa. Isto é canibalesco e Jeová Deus nunca autorizou tal coisa. Imagine as pessoas então que confiaram nesses homens, que depositaram sua fé nas instruções deles, achando que já estava perto do fim, porque naquela época estava se fomentando que o fim viria em 1975, que iniciaria o reinado milenar de Jesus em 1975. De 68 a 75 faltavam poucos anos. Quantos confiaram nessas instruções? E essas palavras aqui, nessa época receberemos orientações da organização de Jeová que salvarão nossas vidas. Quantos acharam que essas orientações salvariam suas vidas? Quantos foram atrás de tal instrução? Quantos abandonaram o emprego, largaram tudo, não se casaram, não tiveram filhos, não se profissionalizaram, não foram avante nos estudos seculares e hoje vivem como? Os que ainda estão vivos. Por quê? Porque confiaram não em Deus, porque Ele nunca pediu isso, nem na palavra de Deus na Bíblia, nunca foi pedido isso, mas confiaram em homens. E aí é bom lembrar daquele texto de Jeremias 17,5, né? Maldito é o homem que confia em outro homem. Uma outra coisa importante a lembrar é que a organização ainda ensina que eles não precisam pedir desculpas. Então é isso que sabemos das Escrituras e de nossa própria experiência sobre como a luz fica mais clara nos nossos dias, por meio do Espírito Santo e usando o escravo fiel e prudente. Ele revela essas verdades de forma gradual, no tempo apropriado. E sabendo disso, nós não ficamos com vergonha de fazer ajustes, nem pedimos desculpas por não ter entendido. Não precisam pedir desculpas pelos seus falhanços e ainda têm a coragem de dizer para os irmãos
que eles têm o seu corpo governante em quem devemos confiar totalmente. Não precisam pedir desculpas pelos seus falhanços e ainda têm a coragem de dizer para os irmãos que eles têm o seu corpo governante em quem devemos confiar totalmente, porque eles não mentem nem nos enganam. E aí eu pergunto para você, você que é irmão Testemunho de Jeová, fiel, devoto ao corpo governante, você já viu lá no site da Torre de Vigia tudo o que está acontecendo no cenário mundial a respeito da Torre de Vigia? Os julgamentos, todos abertos, estão lá. Por exemplo, o depoimento do Geoffrey Jackson, membro do corpo governante, em 2015, na Corte Real Australiana, a respeito de casos de acobertamento envolvendo menores. Mais de 1.006 casos, cerca de 1.006 casos que não foram levados às autoridades. O membro do corpo governante foi lá para depor perante os promotores da Corte Real Australiana. Essa informação está lá no site da Torre de Vigia. Os outros julgamentos que foram levados, os casos que estão vindo à tona das investigações policiais no condado de Montana, na Pensilvânia, quantos estão sendo presos lá? Está lá no site da Torre de Vigia? Será que eles então não mentem e não nos enganam mesmo? E aí eu tenho uma pergunta para fazer para você baseado nesse livro aqui, de 1975, o ano que eu nasci e o ano que seria o fim do sistema de coisas segundo eles. Diz assim, ó, veja bem essas palavras: sabendo disso, o que fará você? É evidente que o verdadeiro Deus, sendo Deus da verdade e odiando a mentira, não considerará com favor os que se apegam a organizações que ensinam a falsidade. Realmente gostaria mesmo de se associar com uma religião que não o tratou com honestidade? A pergunta que você deve fazer no fundo do seu coração, pergunta que está na própria publicação deles. E você, qual será a sua resposta?